Bom dia. Aqui diante do altar de Nossa Senhora de Fátima, porque estamos no mês de maio, o mês de Nossa Senhora, e todas as noites aqui os nossos grupos paroquiais vêm rezar o terço, cada um na sua vez. Portanto, esperemos que a oração do terço nos alcance a paz para o mundo e o bom desempenho do Colégio de Cardeais na escolha do sucessor de Pedro. E é hoje, dia 7 de maio, que começa o conclave do nosso tempo. E é um privilégio para nós podermos, de longe, com as notícias e as imagens que nos chegam até nós, podermos ir vendo o que são estas movimentações e como, afinal, cada um de nós, cada pessoa no mundo inteiro procura realmente abrir-se ao Espírito de Deus e que, na verdade, venha um bom sucessor de Pedro com esse espírito de renovação que Francisco nos habituou. Estamos, portanto, no 4º domingo da Páscoa, que é o domingo tradicionalmente chamado do Bom Pastor. E por isso as leituras deste dia nos falam precisamente desse capítulo 10º de São João, que nos transmite precisamente esta diremos assim, a doutrina do Bom Pastor. Neste ano C, a leitura só tem 4 versículos e é precisamente no final deste discurso sobre o Bom Pastor. Quando se fala de Bom Pastor, normalmente as pessoas têm logo na sua rotina a imagem do Senhor Jesus, que carrega aos ombros uma ovelhinha, ou nos braços outra e aos pés outra. Bom, essa imagem ternurenta é de São Lucas. Aqui a de São João não. São João tem do Bom Pastor uma imagem máscula, forte, de alguém que é capaz de vencer os inimigos e não deixar que ninguém arrebate as ovelhas do seu rebanho. E então, estes versículos que nos vão ser lidos no domingo e meditados em todas as comunidades cristãs, dizem: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. E eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Portanto, nestes 4 versículos temos aqui ensinamentos muito bonitos. Primeiro, as ovelhas de Jesus, as ovelhas de Cristo, conhecem a sua voz. Escutam a sua voz. E, portanto, também o bom pastor as conhece. E as ovelhas seguem. Esta é a primeira verdade. É preciso escutar Jesus para pertencermos ao número das suas ovelhas. Segundo, o Senhor é o bom pastor que dá a vida. Dá a vida. Ninguém as arrebatará da sua mão. Portanto, Ele está disposto a morrer, que morreu por nós. E, afinal, com as vicissitudes do mundo, o Senhor, enfim, morreu de uma vez por todas, mas como que se sacrifica cada vez. E o terceiro ensinamento: eu e o Pai somos um só. Portanto, a união entre o Filho e o Pai, que é consumada, evidentemente, e consubstanciada com o Espírito Santo. Portanto, aqui, nós somos ou não somos do rebanho do Senhor? O bom pastor é Cristo. Quantas vezes volta a ideia de que o pastor é o padre ou é o bispo, os fiéis são as ovelhas, os que andam lá com a missa, que rezam. Nada disso. O bom pastor é Cristo. E todos, como disse o Francisco, todos, enfim, à sua maneira são do rebanho do Senhor. E Ele não quer que ninguém se perca. E para ir por cada um, o Senhor está disposto, de facto, a não deixar que o mal arrebate qualquer uma dessas ovelhas. Então, a primeira leitura é uma leitura muito bonita dos Atos Apóstolos. De facto, apresenta-nos
os apóstolos Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia, que é uma terra que fica na atual Turquia. E aí o entusiasmo pela pregação do Evangelho é muito grande, eles vão à reunião na sinagoga ao sábado, e no sábado seguinte há mais gente, há mais pessoas da cidade, que reúnem-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E é aqui que surge então um confronto entre aqueles que lá estavam, os judeus que, enfim, velavam pela sua religião, pelas reuniões ao sábado, e veem, diremos assim, a sua sinagoga invadida por toda aquela gente. Então, eles começam a insultar Pedro e Paulo e Barnabé e a lançar muitas blasfémias, não é? Encheram-se assim de inveja e por isso levaram a que aquelas senhoras piedosas, naturalmente, esposas de pessoas influentes no governo da cidade, se voltassem contra os apóstolos Paulo e Barnabé, que os expulsaram da cidade. E eles então sacudiram contra eles o pó dos seus pés e seguiram para outra cidade chamada Icónio. E aqui o último versículo, muito interessante. Entretanto, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vejam lá, apesar de uma derrota, parece que é uma derrota, em que ganharam aquelas senhoras piedosas e os poderosos da cidade, afinal, os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. O reino de Deus, afinal, ia-se expandindo e o anúncio do Evangelho ia atingindo todas as terras, todas as cidades, e as pessoas podiam ouvir. Por isso é que o Salmo 99, nós somos o povo do Senhor, somos as ovelhas do seu rebanho. É um salmo muito bonito, aclamai o Senhor terra inteira, subi o Senhor com alegria, vinde ele com canto de júbilo, é portanto um salmo de louvor. E a segunda leitura apresenta-nos uma visão de uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Portanto, aqui voltamos a ter a ideia da Igreja universal, não uma igreja sectorial ou sectária, deste ou daquele grupo, desta ou daquela etnia, desta ou daquela cor. Todos os povos, nações e línguas, e vestidos com túnicas brancas e palmas na mão, diante do trono e na presença do Cordeiro. Interessante esta imagem, em que depois se diz até que o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor. É lá. O Cordeiro será o pastor e os conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Então o Cordeiro de Deus é o nosso pastor, como cantamos muitas vezes aquele célebre canto do Parque Cartagena. De facto, o Cordeiro que se dá por nós, que morre por nós, mas que afinal nos leva, também nos conduz e nos guia, porque Ele é Jesus, o nosso Salvador. Continuamos então nossa oração neste mês de maio, invocar Nossa Senhora. Vem aí o dia 13, o 13 de maio, há muitas peregrinações a Fátima, nós vamos a Fátima, a nossa paróquia vai no próximo domingo, dia 11, a Fátima, e muitas pessoas, enfim, aí diante do altar da Virgem, no altar do mundo, colocam toda a sua preocupação, todas as suas lágrimas, angústias, problemas, e sentimos que Nossa Senhora nos ajuda. E cada vez a oração é para nós um bálsamo, uma riqueza e uma graça. Obrigado, até à próxima semana, se Deus quiser.